Olá, queridos e queridas, cá estamos novamente no Cá Entre Elas. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, que olhando as fotos dela, eu falei assim, gente do céu, que mulher linda. Além de linda, gente, ela é uma motoqueira. É motoqueira que fala? Motociclista? Pode falar. Mas eu é não motociclista, ligo. né? Motociclista. É, eu vi que tem um negócio desse, né? Ah, eu não me importo. É, então, eu gosto de falar direito, porque eu não entendo nada de moto. Vou entender um pouco agora. Bom, é a primeira mulher a disputar o Rally dos Sertões de moto. A Moara é a mulher que mais participou deste rally em toda a sua história. Foram 21 participações até agora. 3 vezes campeã brasileira e vice-campeã mundial de rally em 2013, Moara segue seus sonhos, acelerando sua Yamaha rumo à sua 21ª participação na competição. Então, o meu bate-papo hoje é com a Moara Sacilotti. Bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, Carol. Um prazer estar aqui com você hoje. Vamos ver se a gente vai falar um pouquinho de moto. Ah, eu vou precisar entender tudo, porque eu fiquei aqui nos bastidores falando assim, ô Maurício, mas o que é Rally dos Sertões? Aí o Maurício, eu falei, não vai azar, eu não sou obrigada a saber, eu vou perguntar tudo pra ela, porque do jeito que eu não sei, acho que um monte de gente não sabe, acho que a maioria que não tá nesse meio, né, não sabe, e eu vou querer saber tudo. Antes, eu só vou agradecer aqui os nossos apoiadores, que é o Clube de Snack, Colher de Paula, Food Life, Amendoá Biscoitos e Gaudi Acessórios. Querida, me conte primeiro assim, eu não sei se você já assistiu algum podcast meu, mas eu gosto de saber, psicóloga, né? Psicóloga sendo psicóloga, a gente gosta de saber um pouquinho lá da infância, como é que foi sua vida, você teve irmão, você teve irmã, o que te levou a gostar de moto, que é algo muito mais masculino do que feminino, os desafios, enfim, eu vou fazer várias perguntas. Sim. Então vamos começar do começo. Ai, Carol, eu nasci andando de moto. Sério? O meu pai corria de motocross. A minha mãe adora o esporte, ela sempre andou de moto. Quando ela estava grávida de mim, ela andava de moto na rua. Então tá explicado. E o meu irmão, o Ramon, ele é um pouquinho mais novo do que eu, 4 anos mais novo, mas a gente aprendeu a andar de moto juntos. O meu pai me deu minha primeira motinho de criança quando eu tinha só 7 anos. Meu Jesus amado. E o Ramon já quis aprender na hora. Então, ele tinha 3. 3. E até meu pai falou, você nem sabe andar de bicicleta sem rodinha, você não pode andar de moto. Daí ele falou, tira a rodinha. Ele andou de bicicleta sem rodinha e andou na moto, tudo no mesmo dia que eu aprendi também. Então a gente cresceu no mundo do motocross. Eu comecei a competir logo nos primeiros meses. E o Ramon começou 2 anos depois, pequenininha, nas categorias infantis, né? Ah, então você já, desde pequenininha, já é uma paixão de infância. Sim. Por isso, tá vendo como eu gosto de saber da infância, gente? E é importante. E é muito importante esse apoio da família que eu tive, né? Desde sempre, e até hoje. Então, porque eu tô pensando que eu tenho 2 meninos, gente, eu não mostro nem moto pra eles, se você quer saber. Eu passo longe, às vezes ele fala, mãe, filho, você pode gostar de tudo, mas de moto a mamãe não vai dar suporte, não vai apoiar, eu falo pra eles. Bom, dá pra entender, gente. Dá pra entender. Eu tenho um sobrinho de 3 anos que eu queria muito que ele fosse tenista. Ele é louco por moto. Então. Só quer andar de moto. Mas se é da criança, não tem muito como você impedir. Porque eu acho que tem umas que já vêm com um olharzinho. Por exemplo, o meu pequeno, ele sempre foi ligado em bicho. Mas muito pequenininho, assim, os aniversários deles todos foi de bicho até 6 anos de idade. Ou era de vaca, ou era de fazenda, ou era de boi. Era isso. E não adianta mudar. Se fosse moto... Não tem como fugir, né? A gente não incentiva, mas se for a vontade dele, não tem muito que a gente faça, né? Segura um pouco até enquanto... Mas depois vai, então, que já vá desde cedo. Sim. Então, eu comecei assim, no motocross, nas categorias infantis, andando sempre com os meninos. Tinha mais uma menina ou 2, às vezes 3, mas a gente nunca chegou a ser 5 num grid para ter uma categoria feminina. Então, era uma categoria infantil que tinha meninos e meninas e vocês sempre a minoria. Sim. E entre os meninos era tudo muito normal, né? Criança não tem preconceito, né? Nenhum. A gente é que tem. Então, era um ambiente muito gostoso de estar na pista. Lógico que tinha aquelas disputas, já muito novos, mas já tinha uma disputa grande. Mas nos bastidores, a hora que a gente tirava o capacete, ficava todo mundo brincando junto. E eu tenho amigos, inocente, né, gente? E a gente tem amigos daquela época até hoje. Isso é muito legal. Isso faz 35 anos. Então, o incentivo maior para essa jornada aí com as motos veio de família mesmo. Seus pais sempre gostaram. Sim. E o seu irmão também hoje tá em moto? Hoje o meu irmão, ele parou de competir.
Mas ele foi já um dos grandes pilotos de rally do Brasil. Ele foi 7 vezes campeão brasileiro de rally de moto, 1 vez de carro. Agora ele está navegando de carro, então ele parou com a moto. Depois que o filhinho dele nasceu, ele falou, acho que eu não quero me arriscar tanto. E aí agora ele tem ido como navegador de um grande piloto também. Está sendo uma experiência bem bacana para ele. E você tem filhos? Eu não tenho filhos. Então será que o dia que você tivesse, você iria parar? Não, acho que não, né? Não sei. Eu me casei quando eu tinha 30 anos com o Rodolfo e, assim, eu nunca evitei, mas também nunca tentei. Eu achava que eu era a rainha da tabelinha. Aí quando eu já tinha 38, eu descobri que eu não podia engravidar, eu fiz tratamento, deu errado, fiz outro, deu errado, então meio que passou. Passou o desejo. Passou o timing também. Hoje E eu aí, já tenho hoje 42 e a probabilidade é muito pequena, né? Você se dedica a sua vida à moto. Basicamente. Basicamente me dedico à moto. Porque eu perguntei pra você aqui nos bastidores, né? É só um hobby ou é sua profissão? É o seu plano A? E você falou que pra mim que era o seu plano A. Uhum. Então, tudo começou na infância. Conta um pouquinho dessa sua trajetória, as etapas que você conseguiu superar. E acho que depois, na fase mais... que a gente já tá mulher, eu... imagino que você deva ou ainda enfrente alguns preconceitos por ser mulher. Eu quero que você conte isso pra gente, porque o nosso podcast basicamente a mulher pode ser o que ela quiser. Então, eu amo conversar com mulheres, principalmente aquelas que têm profissões que são essencialmente masculinas, né? E o que fez você gostar tanto da moto e querer... Porque, assim, o fato de ser pai e mãe dá um incentivo, mas... às vezes a criança não... gosta ali quando é pequenininha, mas não dá continuidade. Além de você ter participado de várias competições, o que fez você querer continuar e levar isso como uma profissão? Bom, seguindo assim uma linha do tempo, né? Uhum. Eu e o Ramon foi crescendo nas pistas, mas quando eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos, uns 13 anos, eu meio que desencantei um pouco da moto, porque a turma da rua era super legal, as amigas da escola eram super legais, então no final de semana eu queria estar com esses amigos ao invés de ir andar de moto. Porque é um outro mundo, né? Sim, e paralelo a isso eu tava dançando, fazendo jazz, e era muito legal, eu era uma das preferidas da professora, dançava na frente, sei, no espetáculo. Eu nunca dancei na frente, gente, eu sempre era das meninas do fundo. E é eu verdade, adorava. meu sonho era estar na frente. E eu adorava, mas de repente, do nada, começou a sentir um vazio dentro de mim, assim, tá faltando alguma coisa. Eu falei, cara, é a moto. Daí eu falei, pai, me dá uma moto nova, pai, me dá uma moto nova. E nisso você tinha quantos anos? Isso eu tinha 14 para 15. Adolescência. Que eu comecei a querer muito loucamente voltar a pilotar. E aí ele me deu uma moto nova no meu aniversário de 15 anos, ao invés de fazer festa de 15 anos, aquelas coisas que tinham na época. Ele me deu uma moto nova. E aí eu abandonei o jazz, abandonei a dança. Eu falei, não dá, agora eu vou me dedicar só pra moto. Porque eu já tava chegando no nível de treinar, de dançar no sábado, essas coisas. Não, sábado é sagrado. É moto. Sábado é moto. Então, tchau pra dança. Teve que fazer uma escolha. E dali pra cá... E são opostos, né? Sim. A dança, assim, algo super... Era jazz, não era balé? Era jazz. Algo super feminino, com muito mais mulheres. E foi pra um mundo que era muito mais masculino. Sim, aí eu abandonei completamente e nunca mais parei. Isso foi em 95 que eu voltei a pilotar com frequência, né? E a competir. E aí comecei a evoluir bastante na modalidade, no motocross. Correndo com os meninos ainda da mesma idade que eu. Ainda em categorias já não infantil, mas para adolescentes, né? E com tinha motos mulher médias. Ainda? Não, nessa época era só raramente aparecia mais uma. Mas normalmente era só eu. E quando aparecia mais uma, vocês eram amigas ou inimigas? Não, a gente era bem amiga. Porque às vezes tem muita competição entre mulheres, Sim. né? A mulher olha pro lado e fica perto dos meninos e não das meninas. Não acontece muito? Acontece muito. Essa menina, ela morava em Campos do Jordão e a gente andava muito junto. Então era uma menina específica. E a gente treinava junto e tal, mas paralela à moto, ela estava começando a se dar bem no mountain bike. Então acabou que ela foi saindo da moto. Mas a gente era muito amiga. Mas quando uma ganhava, a outra ganhava,
não ficava um clima muito legal depois da prova. A gente disputava também nos bastidores, então. porque já era adolescente também, já tinha outras não coisas. adianta, gente. A gente tem nossos egos, né? Não tá e tinha ser os humano. olhares dos meninos também, que a gente disputava. Então, não era verdade. muito... Não era uma Vocês amizade eram muito concorrentes saudável. em todos os aspectos. E acabou que ela foi pra bike e se deu super bem. E eu continuei na moto. Nessa época, estavam acontecendo os primeiros ralis dos Sertões. O Rally dos Sertões é a nossa versão brasileira do Paris-Dakar. Você já deve ter ouvido falar. Já. Né, que acontecia na África, depois durante alguns anos veio aqui para a América do Sul, Argentina e tal, e hoje acontece na Arábia Saudita. Então, o Sertões passou a ser o maior rally do Brasil, depois o maior rally das Américas, conforme ele foi crescendo. A primeira edição acho que foi em 92, se eu não me engano, e o meu pai participou das primeiras edições, de novo ele. Como a de mãe moto, a mãe não. A mãe ficava com a gente. Alguém tem que cuidar das crianças, no caso, né? Ele ia de moto, mas não para competir. Ele ia como equipe técnica e ele voltava contando 1000 aventuras. Largava em São Paulo, terminava em Natal. Sério? Eram 5.000 quilômetros e tudo pela terra. Era um negócio incrível. Eu falava, uau, quero fazer isso. Nossa, deve ser legal, hein? Ainda é assim? Ainda é assim. Sai de São Paulo? Esse ano vai sair de Foz do Iguaçu e vai terminar em como chama mesmo? Salinópolis, no Pará. Nossa, então vai tudo ali. Vão ser 7.000 quilômetros. Gente, quanto tempo? 14 etapas, 15 dias. Então são 15 dias que vocês vão e daí tem o tempo de descanso. Sim. Conta um pouco como que é. Eu gosto de saber. Primeiro, existe uma competição, né? No rally. Vocês andam por terra, água, e tem um mapa que vocês têm que seguir? Como é que é isso? Sim, a gente tem uma planilha que vai na moto, que é um equipamento grande, assim, pesado, e a gente aciona um botão na mão esquerda, para poder ir passando conforme a quilometragem. E é tudo com desenho, tipo esse aqui, são códigos. Nossa, gente. Que a gente se acostuma a bater o olho e já sabe o que mas não é tipo tablet, nada disso. Não, é papel. É papel ainda. É papel. Por e aí enquanto. tem esses desenhos. E aí tem vários... Isso aí significa o quê, por exemplo? Esse daqui é um pela esquerda, uma erosão e um mata-burro. Mata-burro longitudinal. Então já vi. Isso aí você já sabe o que você vai passar, então. Sim, exatamente. Já vai preparado. Que legal. A gente então existe um super planejamento. Vai descobrindo ali na hora, né? Porque não tem treino. Como é uma prova em linha, né, que a gente chama, vai de um lugar para o outro, não tem treino. Então, a gente tem já as cidades dormitório, ou cidades anfitriãs, onde o rally vai passar. E tem o horário certo de largada, larga uma moto por minuto. E quem fizer o tempo menor é que é o campeão. Lógico que nisso, você atravessa uma vila, você sai de dentro da cidade. Por exemplo, eu saio de Tremembé para ir para Campos, eu vou pegar um pouquinho de asfalto até sair da cidade. Nesse pedaço, a gente chama de deslocamento. Então, não vale como tempo cronometrado. Você não vai sair correndo no meio da rua, né? Não, senão um monte de louco, né? Pra aí a hora ganhar. Então, a hora que entra na terra, daí sim. Daí abre o cronômetro, 1 por minuto, conforme a classificação do dia anterior, para não ficar tendo muitas ultrapassagens. E sozinha na moto? Sozinha. Jesus! Ali eu corro comigo mesma ou contra mim mesma. Que coisa, não dá pra bater um papo se tiver com medo, ou se fura um pneu, o que é? O que faz? Tem que se virar, se tiver algum problema com a moto, tem que se virar. Eu levo algumas ferramentas, mas é raro acontecer, normalmente dá tudo certo. O ano passado, nos Sertões, eu levei um tombo bobo, assim, devagar, mas a minha moto ficou toda torta. Eu tive que andar com ela torta durante muitos quilômetros, até uma... Mas aí não tem um ponto de ajuda? Tem, aí tem um ponto de abastecimento, mas a equipe não pode mexer na moto nesse momento. Então, eu pedi para outro piloto me ajudar. Os pilotos podem se ajudar. Daí, ele veio e me ajudou a desentortar um pouquinho a moto. E gente, porque por mais que tenha força e tal, mas é mulher, né? Como é que vai? Tem coisa que a gente não aguenta, né? Pois é. Eu tenho 1,60 m, peso 52 quilos. Gente do céu. Mas é legal. Média de 30 quilos a menos que os meus concorrentes. E você sozinha? Eu sozinha. Não tem outras mulheres? Tem. No Sertões tem uma ou outra, mas também nunca passamos de 3 no grid. E muitas vezes eu corri sozinha. São 3 mulheres no máximo, exemplo, e quantos homens? Ano passado eram 67. Olha, gente. Eu fiquei em 19º.
Que legal, né? Foi muito legal. Nossa, seu olho brilha de falar. É, que eu sou muito apaixonada pelo esporte. Tô vendo, que lindo. E aí, daí tá lá, você vê o mapinha com os desenhos igual da sua tatuagem. Sim. E aí eu vou seguindo esse percurso, né? Que normalmente tem 300 a 500 quilômetros por dia. Esse ano teremos etapa de 800. então você fica em cima da moto em média quantas horas? 8, 10. Sem parar? Sim, parando a cada 200 quilômetros para reabastecer. E comer? É a hora que dá para comer uma barrinha, fazer um xixi e tchau. Gente do céu, tem que amar, não? Tem que amar. Pelo menos a água, né? A gente leva uma mochila de hidratação e toma água o tempo inteiro. Porque você põe ela na mochilinha e vai tomando. Sim, porque tem que hidratar, porque é sol, né? Nossa, e é muito quente. E é bicho. Tem bicho no meio? Tem. E dá muito medo, é uma coisa que eu tenho muito medo, principalmente quando tá andando perto de uma cerca. Às vezes tem cerca de um lado e mato do outro. Se o animal sair, você não tem pra onde desviar, né? Um cavalo, um jegue, qualquer coisa pode sair do meio do mato e... Cavalo eu não teria medo, não, porque eu adoro cavalo, mas... Mas dá medo de bater. Mas tem bicho que, nossa, gente, sei lá né? Tá no meio do mato, pode aparecer um bicho que você nem sabe qual é, né? Tipo uma sucuri, assim, uma onça. Já aconteceu com você? Não. Esse risco desses animais mais selvagens é mais se você quebrar e ficar parado lá no meio do mato, né? Porque como a moto tá passando, eu acho que eles até assustam com o barulho, né? Mas esses animais mais domesticados é que são perigosos porque eles entram na estrada e aí tem o risco de bater. Daí já era, né? É perigoso. Porque você tem que ir em alta velocidade. Sim. Mais ou menos, quantos quilômetros por hora você anda na terra? A minha velocidade máxima na terra já foi 150. Jesus! Mas é pouco. É pouco? É pouco. Os meus concorrentes dão 180. Na terra? Na terra. Mas ali no negocinho, nesse símbolozinho, avisa se tem buraco, se não tem. Sim, avisa. Então você sabe onde você pode acelerar e onde você não pode. E vai muito da sua leitura de terreno, de olhar e interpretar se o terreno tá firme, se tá mais arenoso, se tem pedras soltas, esse tipo de leitura de terreno, né? Que a gente chama. Mas aí quando você geralmente você consegue ver os seus colegas assim passando? Não, a gente anda sozinho. Às vezes anda o dia inteiro sem ver ninguém. Gente, que coragem! Porque como vai largando conforme a classificação do dia anterior, os mais rápidos já vão largando na frente. Então você não tromba ninguém. Muitas vezes acontece uma ultrapassagem, outra, eu passar alguém ou alguém me passar, mas só passa e some. Não anda junto. Andar junto não dá certo, é bem perigoso. Até porque vocês estão competindo, né? Olha que coragem. Eu fico com medo só de pensar. E olha que eu não sou medrosa, viu? Mas você devia andar comigo um dia. Tem um carrinho que se chama UTV. Não, tem um UTV. É muito legal. Você pode sentir a adrenalina parecida com a moto, mas num veículo 4x4, com lugar para 2 pessoas. Nesses eu iria, com alguém do lado. Comigo. Porque me dá desespero ficar sozinha num lugar que eu não tenho pra onde ir. Porque assim, eu falo que eu tenho fobia de lugar fechado, mas eu tenho fobia de lugar aberto também. Porque se eu tô no meio da selva sozinha, o que você faz? Senta e chora. Em algumas situações realmente não tem o que fazer. Às vezes tem um problema mecânico que você tá e chorar, literalmente. Porque às vezes não funciona o celular também, né? Nesses lugares. Você fala com a organização, com um rádio VHF. Fala, moto quebrado, tal, não sei o quê. Aí senta e espera alguém. Depois que passar o último veículo, a gente vai e te busca. Gente, que desespero. Em caso de acidente, quando alguém se machuca, eles, através desse rádio mesmo, funciona muito bem. Eles mandam um helicóptero UTI e o resgate é muito rápido. É muito rápido. Quando tem acidente, né? Mas quando é um quebradinho, se for só a moto, você que lute, querida. Fica sentadinha aí que daqui a pouco alguém vai te ajudar. Tem alguns pilotos que são muito gentis, que carregam até a corda e rebocam os outros que estão quebrados, sabe? Mas é raro. É raro. Mas a gente tem que torcer pra ter um desses numa hora dessas, né? Ou ter uma equipe muito boa que não vai te deixar na mão, né? Hoje eu tenho uma equipe mecânica muito boa. Porque você vai na moto, mas a sua equipe fica no suporte com rádio. Sim, a equipe fica no apoio, eles vão pelo asfalto, normalmente no caminho mais curto, né? De uma cidade para outra. Então, de manhã eles estão lá, me entregam a moto, e quando eu chego à tarde, eles já estão na outra cidade me esperando. E a mesma moto? Sim, para fazer manutenção, a mesma moto o tempo inteiro. E aí o meu pai, sempre ele, vai dirigir no motorhome,
que é onde eu durmo, tomo banho. Ah, então tem um como. motorhome que te acompanha. É bem legal. Que lindo. Seu pai, então, te acompanha em tudo. Em tudo. A minha mãe ia também até uns anos atrás. Aí, quando meu sobrinho nasceu, ela abandonou pra ficar cuidando A dele. avó, né, minha filha? Não tem jeito. E o pai acompanha em tudo. O pai e o marido, os dois estão sempre. Então, e o marido? sempre Me juntos. conta, como é que surgiu esse marido no meio dessas motos? Como é que ele encarou na época a sua profissão, o seu estar no meio de tanto homem, fazer algo tão assim perigoso, porque não dá pra dizer que não é, que é, né? É Sim. perigo de todo lado. Eu só tô vendo perigo aí nessa sua paixão. Eu só tô vendo perigo. A cair, ó, tá vendo? Eu não sou uma mulher tão empoderada, não, igual vocês pensam, né? Porque falaram, gente, isso que é ser empoderada, você. Imagina, tá no meio do mato sozinha, por nada na vida. Pra você ter uma ideia, eu não construo uma casa. Eu sou separada. Então eu falo assim, gente, eu não construo uma casa, porque se aparecer uma barata, a barata fica e eu saio com as crianças. Eu, Pietro e Matheus, a gente vai dormir em outro lugar, porque eu morro de medo de bicho. Barata, um bicho que me ataca no meio do mato. E eu ando no meio do mato, porque eu adoro cavalo. Eu gosto muito de fazenda e tudo, mas eu sempre com alguém junto. Ah lá. Esse é o negocinho que você põe? Que legal. Essa é ela, não? Sim, é uma largada da última prova que eu participei. Nossa, gente. É literalmente no do meio do mês. nada. É. E aí alguém filmou você. Alguém que filmou. Tem uma equipe de fotógrafos que a gente contrata e dessa vez eles tinham uma pessoa filmando também. Muito legal. E nessa hora, o que você deve pensar sobre a vida, sobre tudo, não né? Não dá tempo. Graças a Deus, não dá tempo de pensar. Tem que ficar navegando e pilotando. É muita concentração. Sério? Muito foco. Se pensar, você não faz. Então tem que ficar só ali no... Você vê, eu não tenho noção nenhuma. Mas então, me conta do marido. Bom, o Rodolfo é um esportista radical e ele é publicitário também. Nossas vidas foram se trombando desde muito cedo. A minha avó fazia ginástica com a avó dele, a minha mãe com a mãe dele. A gente fez natação junto quando era pequenininho e nem sabia. Então já era... Mas a gente foi se conhecer já com uns 20 e poucos anos, por causa do esporte. Eu tava andando de bike num dia que ele tava andando de mountain board, que é um skate de montanha. Né, nunca nem vi. E a gente acabou se conhecendo assim. Como ele tinha agência de publicidade, ele me chamou para fazer uma campanha de uma loja de motos. Acabou que depois não deu certo. Mas ali a gente começou a ter algum contato e faz acabou quanto tempo dando isso? certo. Isso faz quase 17 anos. E como que ele encarou essa sua paixão por moto no Ele começo? já era meu fã. Que legal, né? Mas aí, uma coisa é ser fã de uma mulher que tá ali, ó. Tá ali, eu admiro. Outra coisa é da sua mulher. Como é que Sim. foi isso pra ele? Aí ele veio pro meu mundo, né? Ele primeiro veio andar de mountain bike, a gente andou um pouquinho juntos, logo depois ele começou a andar de moto. E eu falo que eu ensinei ele a andar de moto, mas na verdade ele já sabia, eu só fui aprimorando a técnica claro, dele. gente, mas você é especialista, né? E aí hoje ele anda de moto. Hoje ele anda de moto, ele compete de vez em quando, mas não é um negócio que ele costuma fazer. Quando eu tô competindo, ele não tá, porque daí ele tá no meu apoio. E quando ele resolve competir, daí eu não vou, que é pra fazer apoio pra ele. Ah, então vocês acabam um apoiando o outro. E a gente não quer competir um contra o outro também, né? Então, Não é saudável, né? Eu acho que não. Então, e aí a gente... Inteligência emocional é bom às vezes. É bom, a gente aprende. É verdade. E como apoio, você deve ser ótimo, porque você entende e vice-versa, né? Porque os dois estão no meio, né? Mais ou menos. Eu acho que eu tô muito acostumada a receber o apoio, né? Eu corri os Sertões 21 vezes. Eu comecei no rally quando eu tinha só 18 anos, são 24 anos já correndo rally, que é uma modalidade que precisa ter um apoio muito grande, um trabalho em equipe muito intenso. Então, eu nunca estive do outro lado, eu comecei agora, né? Então, eu sei o que eu quero, mas eu não sei como eles fazem para me dar o que eu quero, eu tô aprendendo. Você tá aprendendo. Quanto tempo que ele tá fazendo algumas corridas? Ele começou... Tem alguns anos ele fez algumas que eu corri também, e a minha mãe fazia apoio para nós dois. E agora, no começo do ano, que eu fui pela primeira vez fazer apoio. E é sempre no motorhome? Às vezes, quando é perto, a gente prefere ficar em hotel, mais fácil. Ai, gente, acho tão legal o motorhome. Eu fiz uma viagem de motorhome com os meus filhos há uns 1 mês, 2 meses atrás. Porque eu tinha sonho de infância de viajar de motorhome. E aqui no Brasil não é muito comum, né? Assim, é bem difícil. Não tem onde parar e tal. E aí eu achei na internet um ônibus que ele transformou em... E ele viajou, o dono do ônibus, ele viajou o mundo com o motorhome dele. E agora ele faz só a Rota dos Vinhos ali em São Roque. É mais pra criança mesmo. Na verdade, você não viaja. Você passa 30 minutos, ele para tal, e você dorme lá no lugar parado. Eles adoraram, nossa. Que legal. Falei, gente, eu adoro viajar. Mas ter um motorhome é muito prático, gente. Você pode ir pra qualquer lugar, né?
Sim, é muito gostoso. Realmente no Brasil é difícil, porque tem a questão de segurança, você tem que ter ponto de água, ponto de luz, depois você tem que descartar o esgoto corretamente. Tem. É cheio de história. É cheio de história. Eu vi o esgoto, falei, como é que é o esgoto? Eu quis ver tudo. Ele me mostrou como é que funciona tudo. Mas é muito legal, é uma casa que você leva pra uma onde casa você ambulante, for. que você vai pra onde você quiser. Sim. E aí você 17 anos com o seu marido, e ele sempre te apoiou? Sempre, sempre me apoiou, desde o comecinho, em tudo, em momentos de ciúmes? crise e tudo. Ah, eu acho que ele disfarça bem. Disfarça bem? Porque você é uma mulher ele bonita, não né? parece ter ciúme. Ele sabe que eu vou pra corrida pra andar de moto, né? Mas tem nada homem além que é disso. louco, né, gente? Mas eu Não é o caso dou dele. toco. Não, mas se alguém chegar junto, eu já dou toco, porque não é o meu interesse. Depende da sua postura sempre, É. né? Eu falo que a gente tem que ter a nossa postura, que as pessoas, o que um não quer, dois não fazem, né? Sim. No começo, quando eu fui para os Sertões a primeira vez, o meu pai foi comigo. Ele foi com a moto dele atrás de mim. Então, eu acho que o pessoal já aprendeu que não era para mexer comigo, sabe? Entendi. Seu pai já foi de guarda-costas. E ele te acompanha bem, né? Sim. A sua referência na sua profissão é o seu pai? Ah, sim, sempre foi. E a sua mãe? E a minha mãe também. A minha mãe é uma pessoa muito valente, ela tá sempre pronta para tudo. Nos apoios que ela fazia pra gente no rally, ela pegava caminhonete de apoio rápido e ia pra onde tivesse que ir. Ela sempre era a primeira a chegar no apoio. Se tivesse que trocar pneu, ela trocava, fazia tudo, abastecia, dava comida, tudo. Que legal, 100%. né? E me diz uma coisa, qual foi o seu maior medo nessas suas andanças? Acho que foi um acidente que eu sofri em 2001 na Amazônia. Você sofreu? Foi bem assustador. Eu errei uma curva e depois da curva tinha uma ponte. Então, no que eu errei a curva, eu não passei na ponte. Eu voei para dentro do buraco do rio e eu caí do outro lado já. Quase que deu para atravessar com o salto, mas não deu. E a moto quebrou no meio, eu quebrei no meio, quebrei o cotovelo, machuquei o rosto, a tampa do tanque saiu, aí eu me queimei com gasolina, desmaiei, Que fiquei tragédia, desmaiada. gente. A sorte minha é que já tinha outro piloto caído lá embaixo, consciente, e ele chamou o resgate. Jesus. Então, não foi só você que caiu nesse buraco. Não fui só eu. Só que ele estava consciente, estava melhor que você. Tava melhor. Você ficou inconsciente, você Fiquei não lembra de nada. E a gente tava esse dia no Peru, próximo à fronteira com Acre, ou com Rondônia, não lembro. E aí eu fui de caminhonete até um postinho de saúde, onde eu passei a noite, a minha mãe tava junto, tadinha. Coitada A hora dessa que ela mãe, entrou, gente. eu tava vomitando sangue. Jesus amado. Quantos Aí anos ela, você tinha, desmaiou. gente? Eu tinha 21. Ai, tadinha da sua mãe. Ela era bem novinha também. E aí, quando eu voltei, poxa, eu fui num trabalhão, toda machucada, de gesso, com um tampão no olho. E aí, fiquei em casa uns dias, né? Não podia nem ir pra... Tava na faculdade na época. E não podia nem ir pra aula. Aí, passou uns 15 dias, ela levou meu irmão no motocross. Aí, quando ela chegou, ela falou, você não vai parar de correr por causa disso, né? Ela falou pra você? Olha que corajosa, Eu né? falei, tá bom. Aí eu voltei, foi bom já que ia eu falar, meu voltei filho, logo. agora você toma juízo e não vai mais correr. Foi bom que eu voltei logo, daí não deu pra ficar muito E você tempo não ficou com assustada. medo de voltar? Eu fiquei com medo de ponte. Gente, porque é um trauma, né? É. Mas você ficou em UTI, essas coisas? Não fiquei. Foi bem tranquilo. Fiquei só no postinho de saúde, depois pus gesso e já era. E Quebrou? a queimadura tratei em casa. Quebrou algumas partes e tá tudo certo. Conserta e vai. Porque a roupa hoje tem uma boa proteção, né? Sim. Mas não protege tanto. Não, o equipamento é muito bom. Joelheira, colete, capacete, é tudo muito bom. Ah lá. Bota, aqui tá toda montada. Aqui não dá pra ver a joelheira e tal. Mas tá tudo aí por O baixo. colete tá tudo embaixo. Que legal, né? Mas tem limite, né? Não é acho uma armadura, né? Como é que é a sua fé? Você tem muito contato com Deus? Reza antes de ir? Como é que é isso? Tenho uma coisa dentro do meu coração, assim, que te guia também. Que, sim. Um pouco de instinto também, de saber quando é hora de desacelerar, às vezes ter um pouco mais de cautela. Responsabilidade, né? Porque é uma adrenalina, né, gente? O tempo inteiro ali. E 15 dias de adrenalina nesse tal desse rally. Tem que saber muito bem a hora, como dosar a hora de acelerar, atacar e a hora de ter um pouco de cautela. Né? E como que você acha esse equilíbrio dentro de uma competição? Porque tem que ser competitiva para gostar de competir, né? Sim, é difícil. Tem que treinar muito, né? Quanto mais competições eu fizer, mesmo que não sejam rallies, ou motocross, ou enduro, quanto mais provas eu fizer ao longo do ano,
mas eu vou ter esse feeling, né? Motocross, enduro e rally, qual que é a diferença dos 3? Motocross corre num circuito fechado, é aquele que tem saltos. Tá. O enduro é circuito mais aberto, mas são trilha difícil, assim, fechada, que você tem que pôr o pé no chão, às vezes tem que descer da moto para passar em algum obstáculo mais difícil. E rally é esse abertão? E o rally é esse de super velocidades. Você não anda o tempo inteiro, como eu falei, a 150, 180, mas você anda muito tempo a 100 por hora, 120, E você nem 80. sabe o lugar que você tá, então. Nem sei. Você vai indo sem saber se Sem você tá saber em se eu tô segundo, indo bem. primeiro, se você tá indo bem, se você tá indo mal. Isso que é duro, né? Tem uma noção, assim, quando eu começo a ver poeira, aí eu falo, opa, tô alcançando alguém. Se eu tô alcançando alguém é porque eu tô bem. Tô mais rápido do que o da frente, né? Ou se alguém me passa, eu falo, nossa, acho que eu tô devagar. Daí você meio que dá uma acordada e retoma um ritmo. Porque são muitas horas em cima da moto. Agora, me diz uma coisa, você fez faculdade? Eu fiz fisioterapia, me formei, mas nunca trabalhei na área. Aí eu trabalhei bastante tempo na empresa da minha família, em segurança patrimonial. Depois saí e hoje eu tenho o Caminhos das Serras junto com o Rodolfo. Então você se formou Você foi fazer fisioterapia por qual razão? Para ter uma faculdade? Porque o piloto de moto precisa muito de fisioterapia. Sério? Então já teve a ver com a moto? Sim, teve a ver. E daí, no fim da faculdade, você acabou não usando? Eu acabei não usando. Na época, eu tinha sido convidada para correr o Paris-Dakar. E aí foi uma dedicação muito grande. Acabou que deu errado o projeto da equipe. E você não foi? Fui. Você nunca foi no Paris-Dakar? Eu nunca fui. E aí, depois disso, passou, sei lá, 1 ano nesse projeto. Aí eu não quis mais voltar para físio. Aí você foi trabalhar na empresa dos seus pais? Aí, algum tempo depois eu fui. Que era de segurança patrimonial. Sim. E daí você conheceu seu marido e hoje você tem uma empresa com ele. Sim, hoje nós temos o Caminhos das Serras. Que é? Que é uma empresa de mototurismo, eu posso dizer. A gente tem as motos, motos de passeio, são motos Yamaha 250 cilindradas, emplacadas. E a gente tem equipamento para todo mundo, rastreamento, seguro de vida, carro de apoio 4x4. E a gente guia as pessoas aqui pela Serra da Mantiqueira. A minha base é em São José dos Campos. Aí vocês saem da base? E a gente sai de lá, já estou 1 quilômetro da terra. Então, o passeio é um passeio, não é competição, não é trilha pesada, é por estradinhas rurais. A partir dali, a gente segue para São Francisco, para São Bento do Sapucaí, muitas vezes até Campos, Mas são pessoas que já têm conhecimento de moto? Pessoas que têm habilitação de moto, né? Carta A. Qualquer uma? Qualquer um. Pode ser. Tem muita gente que nunca andou na terra. Tem muita gente que nunca mudou marcha, que vem andar comigo, que só anda de scooter em São Paulo e vem andar. E aí, pra fazer um dia diferente. Como a gente tem curso de formação de instrutores da Yamaha, a gente sabe ensinar as pessoas como conduzir a moto nessas condições. E a Yamaha é sua patrocinadora? A Yamaha é patrocinadora do Caminhos das Serras. Da empresa. Da empresa. E dos ralis, como é que você faz para captar recursos? Dos ralis, no momento eu estou em busca de patrocínios para o Rally dos Sertões esse ano. Quando que é o Rally dos Sertões? Vai ser a partir de 25 de agosto até 10 de setembro. Aí, gente, olha, tá precisando de patrocínio. Fica a dica aí para quem tá assistindo, que a bichinha é boa, viu? Foram quantos aqui? Já foram 21 participações, né? E você foi 3 vezes campeã brasileira e vice-campeã mundial de rally, que foi em 2013. Sim. Esses títulos do brasileiro foram entre os homens. E esse título mundial foi na feminina, que no mundial existe categoria feminina, independente de quantas mulheres tem no grid. Nesse ano tinha só eu, aqui nos Sertões. E aí, com os pontos, eu fui vice. Eu precisava correr mais uma etapa no Marrocos no final daquele ano, para conseguir ser campeã. Mas eu não consegui viabilizar a minha ida pra lá. Entendi. É porque gasta pra caramba, né? E essas 3 vezes que você foi campeã brasileira, era com homens? Era com homens. E você ganhou primeiro lugar. Então, das 21 vezes, 3 você foi campeã e 1 vice-campeã. Você foi bem, né? Sim, fui bem. Nos Sertões eu ainda não venci entre os homens. O Campeonato Brasileiro tem várias etapas. Não é Sertões. Ao longo do ano, e o Sertões faz parte do brasileiro. Mas os Sertões, meu melhor lugar foi 3º entre os homens. Mas tá bom o 3º, né, gente? Mas eu ainda quero ganhar. Vai ganhar, imagina. Se você quer, você vai ganhar. E o que você faz num pré-rally? Como que é a vida?
Alimentação, o que você precisa fazer? Conta aí um pouquinho na prática, como é que funciona isso. A palavra de ordem é disciplina, né? Não tem jeito. Tem que ter muita regra com alimentação e com treino. Agora eu tô fazendo um treino muito intenso e assim, eu sinto pequenos detalhes. Ontem eu comi pizza. Hoje, quando eu fui treinar de manhã, eu tava me sentindo pesado. Ai, sério? Que droga, por que eu fiz isso? Mesmo mas estando em não cima tem da jeito, moto. tem que dar uma escapada de vez em quando. Porque a estar magra e com massa magra é importante. É importante. Agora, para os sertões, eu acho que eu vou ganhar um pouquinho De Eu massa. preciso voltar com a nutricionista para ver se eu ganho um pouquinho de peso, porque no ano passado eu emagreci muito, e aí, Fica como muito esse fraca. ano vai ser muito mais longo, eu não quero ficar fraca. É, porque senão você acaba consumindo a sua energia que Sim, estiver sim. baixa. Aí você passa por nutricionista e ela vai dizer pra você o ideal que você vai ficar pra conseguir aguentar esse tempo todo, porque você fica um bom tempo sem comer, né, no jejum, entre aspas. Sim, fico praticamente o dia inteiro sem comer, come muito pouco, né? Além da nutricionista, eu tenho acompanhamento com um médico do esporte, que é o Lucas Duque, e ele ajuda também nisso, de quanto que eu preciso ganhar de massa magra, essas coisas. E você já tá se preparando, então? Eu tô me preparando desde janeiro. Sério? Nos sertões. Então, como que é a sua rotina hoje? Você acorda, todo dia você faz academia, cuida da alimentação? Conta um pouquinho. Bom, eu acordo e todos os dias eu vou pra academia. Eu tenho um personal trainer, o Henrique Dantas. Ele conhece bem meu esporte, a gente já tá junto, essa é a 7ª temporada que a gente tá junto e a cada ano melhorando. Então, na verdade, eu treino com ele 3 vezes por semana só. E um dia da semana eu tenho que descansar, ou fazer um treino de mobilidade, ou um pilates que eu não gosto, ou um yoga. Mas Porque acho que não tem cara uma de pilates alongada. e yoga. Mas tem que dar uma alongada também, né? Mas você faz? Eu faço. Meio disciplina, empurrado, mas eu Mas faço. faz. E um dia da semana eu tenho que treinar com a moto. Nos finais de semana, ou eu treino com a moto, ou eu vou guiar o passeio do Caminhos das Serras, porque eu tenho que trabalhar também. Que daí você tá na moto. Que eu tô na moto, mas só que daí pra mim não conta como um treino. Porque é muito mais lento e eu não tô prestando atenção em mim, na minha pilotagem, eu tô prestando atenção no cliente. Então eu desligo a cabeça da competição ali e o momento é dele, né? Porque você tem que estar no suporte, porque tem gente que nem sabe o que tá Sim, fazendo ali, né? sim. Tá ali meio que de passeio, aí você tem uma responsabilidade em cima do... Eu já sei o percurso de cor e eu olho muito mais no espelho do que pra frente, pra ver se a pessoa tá andando direitinho, se ela não tá indo na contramão, porque nossas estradas têm bastante movimento, né? Caminhão, carro, ônibus, enfim, cavalo, porque tem estrada de tudo. terra, né? Sempre Estrada de terra, mas é aberta. Se a pessoa cansa muito, sei lá, tô lá em Monteiro Lobato, a pessoa cansou muito, a gente volta pelo asfalto. Por isso a gente usa motos emplacadas. E é em grupo? Em grupo ou individual. Grupo de até 5 pessoas. Porque se é um grupão, um tá cansado, outro não tá, aí ferrou. E assim, não misturo turma. Você vai com seus amigos, não vou juntar com outro amigo que você nunca viu, porque eu não sei como você anda ou como ele anda. Entendi. Então, não quero que ele te atrapalhe, ou vice-versa, né? Então, aí é você e uma pessoa. Pode ser. Só eu e mais um. Ou, a partir de 2, a gente anda em 2 guias. Um abrindo e o outro fechando. Porque já aconteceu muito de virem 2 amigos e um andar muito diferente do outro. E aí a gente acaba se separando e ficar um guia com cada e encontrar nos pontos de parada, numa cachoeira. Porque cada um tem um ritmo, né, gente? Esse brigadeiro tá tão bom, menino. Você não pode, Ó, né? A outra tá falando aqui que comeu uma pizza ontem, a gente tá aqui oferecendo brigadeiro. Ó, isso daqui é fruta pode, né? Delícia. Obrigada. Eu não posso fazer desfeita, eu tenho que comer, né? Eu acho que você deveria, tá bem bom, viu? Aí você vai sozinha com o cliente. Ou a partir de 2 clientes a gente vai em 2 guias, ou a gente faz grupos de até 5 clientes. Como você se vê no futuro? Quais são os seus planos futuros? Sabe que eu não fico pensando muito nisso? Não? Eu também não, sabia? Eu meio que vou indo. É muito louco, porque na verdade eu sempre fui assim, meio que deixa a vida me levar. Mas esses dias eu achei uma entrevista de quando eu tinha 10 anos, e aí o repórter perguntava, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, piloto. Eu falei, uau, acho já que eu consegui. Sabia. Você vê. Não, é que esse negócio da gente planejar, fala que se a gente precisa... Eu já fiz muitos cursos de coaching e tal, que a gente precisa ter um planejamento pra gente saber aonde a gente quer chegar, pra não ir. Mas eu sempre fui também, desse jeito. Porque, assim, a vida é muito dinâmica. No meio do caminho,
Você tá achando que a linha é reta, tem uma curvinha que você às vezes tem que entrar ou aparece uma oportunidade, você tem que desviar daqui pra ir pra lá. E isso eu acho que tem muito a ver com o perfil de cada um. Mas como você é uma pessoa super disciplinada, eu já digo pra você que você falou que você vai ser campeã, então um plano é esse, ser campeã do Rally dos Sertões. Já estamos aí um plano traçado. O que das vezes que você não foi campeã, o que aconteceu que você não foi? Posso voltar só um pouquinho no assunto anterior? Lógico, por favor. Do mesmo modo que quando eu tinha 10 anos eu não sabia que eu ia fazer a minha carreira como piloto, quando eu comecei nos Sertões, quando eu fui a primeira vez, eu falei, vai ser só esse, né? E aí eu fui indo, mais um, falei, legal, acho que eu quero correr 10. Que são as oportunidades. E depois, não, 10 foi muito rápido, acho que eu quero correr 15. Aí quando eu corri 15, eu falei, nossa, mas já corri 15? Vou parar de contar. Aí eu decidi parar de contar e vou correndo mais um ou não, e conforme a vida vai rolando. 21. E até agora foram 21. 22 esse ano. 22 agora. E agora eu tô no 21 em 2021, 22 em 2022. Eu acho que eu preciso daqui a pouco sair desses números iguais. Então, uma explicação deve ter esses números iguais. Mas deixa eu te perguntar, gasta-se muito pra fazer um rally? Gasta-se. Pra estar num rally? Gasta-se muito dinheiro. O gasto é com combustível, a roupa... Combustível, o apoio mecânico... Lugar pra dormir... Lugar pra dormir, né? Todo o combustível do motorhome, da caminhonete de apoio... o salário do mecânico também, porque ele leva uma estrutura gigante, um caminhão com uma oficina itinerante, né? Igual a gente leva a casa, ele leva a oficina. É caro pra caramba, então, né? Seguro, várias coisas. E geralmente é um patrocinador ou são vários? Vários. Não precisa ser só um. Hoje eu tenho o patrocínio da Pirelli, que eu tenho pneu, um né? amor pela Pirelli, que foi meu primeiro patrocinador. E a gente tinha dado um tempo e agora a gente voltou e eu tô assim, apaixonada. É o melhor pneu que existe pra correr de moto. E tenho o apoio também da Motul, que me fornece os lubrificantes. E estamos à procura. Eu tenho um projeto muito legal, que é a Musa, que é esse da minha camisa, não sei se dá pra ver. Conte. Que se chama Mulheres Unidas Sertões Adentro. Então não tem nada a ver de musa, de bonitona, mas é uma jogada nossa com o nome. Que eu tenho uma parceria com a Helena Deyama, que é uma piloto de UTV. Ela foi piloto de carro durante muitos anos, hoje ela corre de UTV. O que é UTV? É um veículo 4x4 menor do que um carro, muito mais simples do que um carro. Tipo um troller, não? Menor ainda. É um petit... Acho que tipo... É quadradinho? Quadradinho. Acho que eu sei qual é. É isso que eu quero que você ande. Nesse eu vou. E além da Heleninha, tem a Karina Simões, que é uma jornalista que ela é super desenrolada, pilota moto super bem, carro também, conhece tudo desse mundo a motor. E aí, o nosso propósito com a equipe Musa é incentivar, primeiro, a participação das mulheres no esporte a motor, mas também mostrar para as mulheres, aquelas que estão lá no meio do sertão, que nunca foram no médico porque o marido não deixa, que elas podem pilotar a própria vida. Então, a gente tem tudo a ver no Cá Entre Elas, com o projeto Musa, porque a gente quer realmente mostrar não só aquelas lá do sertão, é que aquelas realmente são muito, muito carentes de informação. Mas aqui na nossa região também, se a gente olhar, né, parar para ver quantas mulheres que não podem tomar atitude ou não têm coragem. A gente entrevistou uma juíza e ela falou tanto de violência doméstica que como aumentou na pandemia, porque os casais estão ficaram muito tempo juntos na mesma casa, que é muita violência doméstica. E coisas que a gente não tem nem noção. Então você imagina o que não acontece lá no sertão, né? Pela ignorância mesmo, porque às vezes a mulher acha que aquilo é a vida normal de todo mundo, né? Então, quando vocês me convidaram, eu falei, nossa, eu tenho que ir, porque tem tudo a ver com a Musa. Tem tudo a ver com mas o como que anda esse projeto? Bom, esse projeto está andando um pouco devagar ainda, porque a gente não conseguiu ainda captar recursos para fazer um negócio legal. Então, acaba que eu consigo uns patrocínios, a Heleninha consegue uns, a gente corre e leva a bandeira da Musa. Mas a gente tem um negócio também que a gente chama de Day Off Musa, que é a experiência de rally. A gente vai para uma fazenda, para um local fechado, não vai andar numa estrada aberta. E quem nunca pilotou uma moto pode pilotar pela primeira vez. Eu vou levar uma moto menor, não a minha de competição, e dar instrução, ensinar as mulheres a pilotarem. Os homens também, tá? Não é só para mulheres. Mas o Musa é para mulheres.
A ideia é incentivar as mulheres, mas esse day off a gente pode levar Colocar homens os homens. também. E as pessoas fazem uma volta rápida na pista com a Heleninha pilotando e tem a oportunidade de pilotar um UTV também. O UTV eu pilotaria, viu? Porque eu adoro dirigir. Legal. Eu sou uma pessoa que... eu sou um pouco assim. Uma vez eu tava viajando e eu sei trocar óleo, sei trocar pneu. E eu tava com uma amiga minha, ela tava no carro da frente, eu tava no carro de trás, a Pri, ela é minha sócia. E daí ela me ligou e falou, Carol, tá uma luzinha aqui do óleo. Uma luzinha. Aí eu falei, tira a foto da luzinha. A gente dirigindo, o meu carro é o dela. Nem sei porque a gente tava em 2 carros. Daí eu peguei e falei assim, para aí na estrada que eu vou medir o óleo. Ela, como assim você vai medir o óleo? Eu falei, gente, você não sabe medir óleo? Daí eu fui abrir o capô, ela falou assim, Carol, pelo amor de Deus. Eu falei, gente, alguém tem que fazer um negócio desse. Eu já troquei pneu uma vez, porque eu não gosto de depender de ninguém. Uhum. Então, teve uma vez que eu falei assim pro meu ex-marido, eu falei, você vai me ensinar a trocar pneu, porque se um dia eu ficar na estrada e tiver ninguém, eu preciso saber o que eu faço. Sim. Porque eu não tinha nem noção do que era macaco. Agora eu já sei. Uhum. Então, eu me daria bem nesse UTV aí. Que moto eu tenho medo mesmo. Eu não sei nem andar de bicicleta, pra você ter uma noção. Quando eu fui viajar, sou muito lerda. Eu andava muito de bicicleta, mas eu sou extremamente descoordenada. Não tenho muito equilíbrio. Eu tenho uma motinho. Daquelas elétricas. Sei. Eu adoro andar na motinha. Mas assim, ela é baixinha, parece uma vespinha, não é? Mas essas motonas aí, nossa, passo bem longe, eu morro de medo, gente. Quando tiver o próximo Day Off Musa, eu vou te convidar, Carol. E aí, aonde esse Day Off Musa? A gente fez já numa fazenda em Bragança Paulista, mas tem outras opções de fazendas pela região que a gente pode Porque tem que ser fazenda que tenha as trilhas. Tem que ter uma pista. Pra moto é mais fácil, tem várias opções, mas pro TV é mais difícil de ter um lugar que seja largo o suficiente. Pra ele passar. E daí cabe 2. E aí são 2 pessoas. Sozinha eu não vou, não. Eu até vou sozinha, se tiver um outro carrinho na frente ali, eu posso me comunicar com a pessoa. Se ficar sozinha eu no meio do nada, gente, igual você, eu fico desesperada só de pensar. É verdade. Descobri uma fragilidade aí, eu não iria. Jamais eu iria, de verdade, eu não iria. Porque tem que ter muita coragem, gente. Sim. E tem que ter muito controle emocional também, né? Tem. Porque pode ser que anoiteça e você esteja lá no meio da selva, no meio do matagal. Acontece. Já aconteceu com você? Já aconteceu de tudo. E você? Me conta as coisas, os perrengues. Tem ainda 10 minutos pra gente conversar. Os perrengues, conte. Bom, são muitos. Teve uma vez, foi em 2007, na penúltima etapa, foi um rally muito difícil, uns sertões muito desafiador. Eu tava sempre para o físico, porque eu não ia, eu resolvi de última hora. Mas eu tava com a cabeça muito boa. Porque eu tava super feliz de estar lá, então eu tava nem aí que eu cansava, andava sentada na moto, andava meio devagarzona, mas eu ia completando todos os dias. E aí já na penúltima etapa, quando acabou aquele trecho especial cronometrado, teve um trecho de deslocamento muito longo, de mais de 300 quilômetros. E trecho de deslocamento é no asfalto. Mas teve um pedaço de terra, e tava chovendo, tava chegando em Aracaju. E eu caí nesse lugar de terra. Errei uma curva e caí. No que eu caí, quebrou o tanque da minha moto. E aí, como que você anda sem tanque? Falei, acabou meu rally no penúltimo dia. Eu fiquei ajoelhada na moto com o dedo, assim, tampando o furo do tanque. Esperando alguém aparecer. Ai, que desespero. Aí veio um amigo meu, a gente tentou pôr... Ele tinha um tanque auxiliar, a gente tentou pôr na minha moto, não conseguiu. Até que chegou um carro de apoio de carro, que não tem nada a ver com moto. Eles nem sabem mexer em moto. E eles falaram, não, vamos dar um jeito. E aí fizeram uma gambiarra. E aí eu consegui colocar um tanquinho de 5 litros. Eu usava um de 20, eu tinha que andar 300 quilômetros. Então, com 5 litros, eu tinha que parar para abastecer a cada 60, mais ou menos. E tem posto assim? Tem, porque daí eu logo depois voltei para a rodovia e daí tem postos. Entendi. E aí eu esqueci de levar aquele dia um óculos de lente clara. Eu ando com o óculos de proteção de lente fumê, porque é muito sol e tal. E aí escureceu, tava chovendo. E eu tinha que ficar parando a cada 60 quilômetros, mais ou menos, para abastecer. Então, fui ficando tarde. E a rodovia cheia de caminhões. Aquele dia foi bem assustador. Você não tem medo de aparecer, assim, um tarado ou coisa do gênero? Gente, porque eu morro de medo.
Não, assim não. Olha que eu tenho corajosa, medo de ser atropelada gente. por Tô um passada, caminhão. um tarado, gente. Você não tem medo? Você não tem, Michele, medo de gente tarada? Lógico. Eu morro de medo. Não, eu tenho medo aqui Imagina. na rua, a pé, né? Mas na sei lá, moto tô na não. estrada, paro. Eu tenho. Ó, pra você ter uma ideia, gente. Eu dirijo super bem, mas eu não. Eu tô gargalhando. Eu não pego estrada à noite, de medo de furar um pneu. Porque assim, dirigir à noite eu dirijo. Eu adoro, eu prefiro dirigir do que ficar do lado. Uhum. Mas eu morro de medo de eu parar o carro e parecer um tarado. Querer me ajudar, Poxa. sabe? Eu fico ali, ó, quietinha, não quero ajuda de ninguém, não. Carol, eu nunca tinha pensado nisso. Agora você começou a ficar com medo. Mas o meu medo na estrada é de ser atropelada por um caminhão. Eu não tenho assim. esse medo, tá vendo? Como Mas cada um de tem um medo moto, diferente, gente. Quando eu fui pra Aparecida caminhando, né? Um ano ali. Eu fui cheio de gente. Todo mundo sempre tem medo de ser atropelada. Nem um pouco de medo de ser atropelada. Mas se eu tivesse sozinha, meu medo era parecer um tarado. Deus me livre. Sozinha, a pé na Dutra não dá, né? Não dá, Nossa, gente. Não, mas eu tenho esses medos, assim, de o pneu furar. Daí, às vezes, as pessoas falam assim, ser mulher e homem é a mesma coisa. Eu falo, você tem medo de tarado? Eu falo pro homem, você já teve que pensar em roupa antes de sair de casa? A gente tem que. Então, não vem, não. Mulher tem que ter mais cuidado, gente. Mas acho que você não tem esse lado de pensar. Você nunca pensou nisso? Não. Agora vai lembrar de mim. A hora que eu subo na moto, eu tô no controle, sabe? Eu sinto que eu tô no controle. É muito louco. Imagina. E lá no sertão, eu não sei, eu acho que é tudo muito mais da paz. Pelo menos quando tá lá no meio do mato, eu acho que é mais tranquilo. É pior meio do mato, viu? gente. Eu não sei. Eles estão dando risada. É bom, pelo menos vocês estão rindo, né, gente? Os nossos assuntos hoje foram sérios, agora lá vou eu falar do tarado. Que mais? Bom, você... O que eu ia te falar? O irmão. Quero saber do irmão. O seu irmão te acompanhava? Ele te ajudava nesse processo? Ele te dava apoio? Ele ainda dá. O Ainda Ramon, dá? Ele é um super mais campeão. novo, né? Ele é mais novo. E ele sempre treinou muito mais que eu. Durante alguns anos a gente não treinou junto. Eu estava estudando, ou ele estava estudando, e as agendas não batiam. Mas nos últimos anos a gente estava sempre junto, nos treinos, nas E competições. ele desapegou bem das motos? Ai, não sei. Ele ainda vai comigo nos treinos, ele dá um super apoio, ele me ensina bastante coisa. Cada vez que eu tenho a oportunidade de treinar com ele, eu consigo evoluir um pouquinho. E ele... No Sertões passado, o carro que ele estava pilotando quebrou, ele ficou fazendo o meu apoio, junto com o meu pai. Ficou. Então, ele tá sempre ali para mim. É muito fofo. Ele é muito fofo. O seu pai, por você ser... porque geralmente o pai, ele é bem apegado à filha, né? Sim. Você acha que ele te acompanha mais no sentido de te proteger, de estar com você? Ou só porque ele realmente gosta? Ele fazia isso pelo seu irmão? Ou é só você? Como é que é isso? Não, acho que as duas coisas. Ele gosta muito e ele fazia também pelo meu irmão. Principalmente porque o meu irmão ganhava muitas corridas. E aí ele, acho que se realizava nas porque o seu vitórias pai do Ramon. O seu pai também competia? Ele ganhou competiu, bastante? mas ele parou muito cedo. Ele ganhou bastante, mas ele parou muito cedo. Porque tem uma idade pra parar ou não? Não. A Pode gente era ir. criança e, enfim, ele acabou parando. Priorizou a família. Porque tem que abdicar de bastante coisa, né? Sim. E aí ele tá sempre lá, ele adora, se diverte. Mas também acho que ele tem uma ideia que ninguém vai fazer aquilo melhor do que ele, por mim, sabe? Ah, não, mas não mesmo, né? Não é ideia, isso daí eu te garanto que não. Pai é pai, não tem jeito, né? E tá com o pai ali, dá uma segurança pra gente, Sim. né? Ter um pai tão presente assim como você tem. É uma coisa que normalmente eu falo no Dia das Mulheres. Eu gostaria que todas as mulheres tivessem seus homens como são os meus. Meu pai, meu irmão, meu marido, que são 3 caras incríveis, assim, que me apoiam em tudo. Que me defendem, que Por isso que você tem tanta coragem, que você é tão segura das coisas que você faz, né? Porque você tem homens maravilhosos aí do seu lado. E seu irmão teve menino? Meu irmão tem menino. E ele gosta de moto, menino? Adoro, ele é tarado por moto. Ixi, mais um então que vem. Mas Carol, quando eu comecei nos Sertões, eu tinha só 18 anos. E é uma prova para pilotos mais velhos. Então, quando eu falei, eu vou correr... Foi um momento que eu sofri um super preconceito, para não falar uma palavra Porque feia. você era jovem e menina. Jovem e menina. E você sabe qual que foi o pior? Foi uma mulher que me chamou numa reunião lá em Jundiaí. E eu fui até lá e ela falou, se você fosse homem, eu te patrocinaria.
Falando uma mulher. Mas é muito comum isso, né, gente? Nossa, foi muito feio. Bom, e aí por parte dos outros pilotos, eu me senti muito desafiada, porque eles falavam, você nunca vai conseguir, você nunca vai conseguir. Eu falei, eu vou sim. E fui lá e fiz de novo, e comecei a ganhar de alguns deles, né? Não de todos, mas de alguns deles. E como eles se sentiam? Falavam alguma coisa pra você depois? Eu acho que... Dava parabéns, pelo menos? Dão, sim. E, aos poucos eles foram aprendendo a me respeitar como piloto. Sempre me respeitaram como mulher, mas aprendendo a me respeitar como piloto, ver que eu não estava lá de brincadeira, que eu queria correr de igual para igual. E eu tenho muitos amigos do rally. Tem um deles, o Zé. O Zé foi a pessoa que mais me desafiou a vida inteira. Ele olhou na minha cara, pôs o dedo na minha cara e falou, você nunca vai conseguir. E eu consegui logo na primeira vez. Ai, que bonito. Adoro, gente. E aí? Hoje ele é seu amigo? A gente amigo? demorou algum tempo, sei lá, uns 2 anos para começar a fazer amizade. E muito tempo depois, ele foi a pessoa que eu perguntei, ele tinha parado de correr de moto e perguntei para ele, como foi para você parar de correr de moto? Ele falou, eu já sei por que você tá fazendo essa pergunta. E a minha resposta é, não pare. Você vai ficar deprimida. E aí eu realmente não parei. Então, você tava pensando em parar? Eu tava pensando em parar em 2015, acho, por aí. Mas o que fez você querer parar? Porque foi quando eu tava querendo ter filho. Ah, tá. Acabou que eu não consegui e voltei pra moto. É missão, bem. Isso daí não adianta. E esses dias que eu fui fazer apoio pro Rodolfo, esse Zé olhou pra mim e falou, você não combina sem moto. Aquele que disse que você não quer conseguir. Aquele que disse que eu não ia conseguir. Então, tem um negócio de você acreditar em você mesmo, né? Isso serve pra todo mundo. Não só pras mulheres, pros homens também, mas... Aqui o negócio é muito mais feminino, né? Vamos falar para as mulheres, acreditem em vocês. Em 98 eu corri a primeira vez. Em 99 eu não competi de última hora. Eu fiquei sem patrocínio faltando uma semana para a largada dos Sertões. E ali eu desabei, mas eu fiquei cantando Tente Outra Vez, do Raul Seixas, como um mantra. Tente outra vez, tente outra vez. Eu gosto dessa música. Em 2019, exatamente 20 anos depois, eu não ia para os Sertões. Porque eu tinha acabado de fazer os tratamentos para engravidar e eu tava sem dinheiro, sem preparo físico, sem nada. E eu fui correr como convidada. Faltando 10 dias, falaram, você tem a moto? Tá pronta? Eu falei, tá. Então você vai, tá aqui, ó. Você vai com essa equipe, tal. Então eu falei, que nossa, legal. Exatamente 20 anos depois, a coisa que eu mais sonhava, que era correr como convidada, aconteceu. Então foi incrível, sabe? Foi que linda a sua história. Parabéns. Espero que sirva, assim, um pouquinho de... encorajamento para as pessoas tomarem atitudes e tomarem coragem, principalmente. Eu acho que, olha, das mulheres que eu já conversei aqui, você é a mais corajosa no meu aspecto de ver. É verdade, gente. Não tem medo de tarado. Não tem medo de ficar no meio do mato, dos bichos. Se quebrar a moto, senta e fica ali tranquila, ó. Tem que tirar o chapéu, verdade. Mas eu tenho medo de ponte, eu tenho medo de cavalo. Eu não tenho de cavalo, tá vendo? Mas você, o que você... Você sendo mulher, você sente que os homens, quando passam por você ou que veem você em algum... Já aconteceu de estar em algum momento difícil, assim, e você sabe... Ainda bem que você é mulher porque estão te ajudando? Sim, porque não tem isso, que é meio do instinto do homem. Como é que eu vou deixar uma mulher assim, desesperada, mesmo que ele tá competindo? Sim, já aconteceu. Ao mesmo tempo que no começo eles me desafiaram muito, eles nunca me negaram ajuda. Se eu cair e não conseguir levantar a moto, porque a moto é muito pesada, hoje eu consigo com facilidade, mas teve uma época que eu não conseguia e eles paravam, não precisava nem pedir, paravam e ajudavam. Ai, que bonito, né? Eu acho tão bonito homem cavaleiro, fofos. Gente. Mas não estão fazendo mais muitos, viu? Não estão. Nossa, outro dia eu tava Porque eu falo, gente, homem precisa entender que a força física vem deles. E que a gente precisa deles nesse sentido. Nem que seja só pra isso, mas precisa. Eu brinco às vezes com meus amigos. Bom, minimamente você vai carregar a sacola. Porque, outro dia eu tava no avião, e aí pra colocar a mala ali em cima... Eu olhei e eu, assim, me esforçando e minha mala tava muito pesada, que eu tinha comprado vinho. Falei, gente, mas não tem um ser humano aqui pra me ajudar a colocar a mala aqui em cima? Olha aí só. Saiu um e falou, nossa, desculpa. Falei, gente, cavalheirismo não tá fora de moda, não. Então, porque a gente é forte, independente, raçuda, Sim, a gente mas não precisa de ajuda, mas... a gente quer, né? Claro, a gente quer um carinho. Ou de qualquer que seja o homem, né? Porque a gente se sente acolhida, né? Porque fala, nossa... Porque queira ou não queira... A gente é mais frágil que eles no quesito força física e outras coisas também. Então, e como é que você enxerga
batalha dos sexos que a gente tá vivendo hoje em dia? Ai, Carol, eu tenho um pouco de preguiça, porque eu acho que a gente tá em extremos. Que eu acho que os dois têm que se unir num propósito Eu acho que a gente tá único. num momento que tá... Eu falo que é o olho do furacão. E que precisa a mulher se colocar no lugar dela direito e o homem também. Acho que nenhum dos dois tá no lugar ainda. Sim, embora eu faça um esporte masculino e eu tenha tudo pra ser uma pessoa extremamente feminista, hoje essa palavra tá ligada a, sei lá, uma política, Revolta, uma coisa... né? Eu muito também não sou. anti-homem. Nesse quesito, né? desse jeito. Anti-homem. Com raiva de homem. Eu não tenho isso em mim, não. E eu só sou quem eu sou porque eu fui desafiada pelos meus concorrentes homens. Então... Mesmo quando eles me trataram mal, eles me fizeram bem. Exatamente, mas porque você ressignificou, né? Você conseguiu enxergar e você conseguiu ver a força masculina que você tem, que você citou aqui, que é o seu pai, seu marido e seu irmão, que conseguiram te impulsionar. Eu venho de uma família só de mulher. A minha família são 5 filhas. Mas minha mãe, então assim... E o meu pai, que a vida inteira trabalhou. Não foi um pai presente como o seu nesse quesito. Ele trabalhou demais. Então, assim, meu pai jamais me acompanharia em rally, em qualquer coisa do gênero. Porque a prioridade dele sempre foi o trabalho e tá tudo certo com isso. Mas eu sempre digo, o homem é super importante na vida da mulher, assim como a mulher é na vida dele. Sim, são. Mas assim, quando a gente vê em ambientes mais machistas, que a mulher apanha, principalmente... E o homem é fisicamente superior, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. São mais fortes, mais pesados. Então, ali, eu acho que tem que ter um pouco desse lado mais radical do feminismo, porque não tem outra saída. Não tem o que fazer. Que é Eu acho que o homem que bate na mulher tem que ir pra cadeia, essas coisas todas. Ah, não, eu também acho. Eu também acho. Acho que isso daí é fato. Essa história de que ela pediu, isso não existe. Não existe. Então, aí entra, entre aspas, o feminismo que eu acho que é o saudável. Sim. Que assim, não. Ela foi estuprada porque ela tava com mini saia. Não, ela foi estuprada porque o cara é sem vergonha, gente. Que ela não pode sair na rua com a roupa que ela quer. Exatamente. Né? Então, nesse ponto eu concordo. Mas daí tem também as radicais que... Aí a gente... Entra no... Eu acho que nós duas temos o mesmo pensamento. Que bom. Querida, acho que estamos acabando. Acho não, tenho certeza. Foi um prazer conversar com você. Foi um bate-papo muito gostoso. Adorei saber a sua história. Admiro sua história. Assim, eu fico muito feliz de saber que pessoas foram atrás dos sonhos e conseguiram superar todos os preconceitos que a sociedade traz e consegue ser uma pessoa feliz e realizada com aquilo que escolheu. Parabéns. Obrigada, Carol. Eu que agradeço pelo espaço, falar um pouquinho do meu esporte, do meu trabalho. Você é uma pessoa 10, super alto astral. Obrigada. Você quer deixar aí os seus contatos? Tem o Instagram do Caminhos das Serras? Como é que é? Sim, eu quero deixar o Instagram do Caminhos das Serras. Caminhos das Serras, tudo no plural. Tá. E o meu pessoal, Moara Sacilote, é um pouco mais difícil. Moara é Sacilote com 2 T's e I. É isso. E se alguém quiser patrociná-la pro Rally, gente, fica aí a dica que eu acho que essa moça vai ser campeã. Obrigada. E tem a página da Musa também, que é Musa nos Sertões. Musa, M-U-S-A, nos Sertões. Isso. É o Instagram. É o Instagram da Musa. Então tá bom, gente. Sigam aí tem presentinho, né, pra ela. Que é o brinco que ela vai dar pra você andar com capacete. Ai, que demais, que lindo. Olha lá, a Gaudi. Ai, muito lindo. Obrigada, Gaudi. Imagina. Adorei. Imagina eu, né? Eu tô achando que eu que tô dando. Não fui eu, não. Foi a Gaudi. Querida, muito obrigada. Obrigada. Olha, gente, um beijo pra vocês. Eu amei o bate-papo, espero que vocês tenham gostado. Uma mulher como essa é inspiradora e a gente tem que se inspirar em mulheres assim como todas que vêm aqui. Um beijo grande pra vocês.